comigo, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 a 35, uma leitura um pouco longa, mas necessária. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhe-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém? Você pode se assentar, por favor. Graças a Deus. Quero dar um título para essa mensagem: por um coração que arde por Jesus. Essa palavra o Senhor está ardendo no meu coração desde terça-feira e construindo ela no meu coração até hoje. Nós, nos nossos dias, nos dias em que nós vivemos, há algumas questões que são grandiosas, gigantescas, são colossais, que a sociedade tem enfrentado nesse tempo de pós-modernidade. Só que essas coisas, elas evidenciam uma completa apatia
em relação a Jesus Cristo. Falar isso dos que estão fora é normal, mas falar isso dos que estão dentro do aprisco é extremamente anormal. Não deveria ser assim. Não era para ser assim. Não pode ser assim. Por exemplo, uma busca sem limite pelo lucro. Não é errado usarmos o dinheiro para aquilo que nos é necessário. Não é errado nós termos lucro no nosso trabalho. Não é errado. Errado é a busca sem limites pelo lucro. O mundo está assim. E muitos na igreja também estão assim. Um outro ponto é o consumo exagerado. Você e eu precisamos consumir arroz e feijão, por exemplo. Pão, calçado, roupa. É necessário. O problema é que o mundo está extremamente consumista. E muitos de nós na igreja também. Uma outra coisa é o excesso de informação. Buscarmos conhecimento, estudarmos, é lícito, é válido, eu incentivo a todos os jovens e até aqueles que já chegaram à maioridade de estudarem. O errado é quando isso se torna um excesso, em que o teu HD, a tua memória, o teu cartão de memória, ele fica lotado de informações, de tanta coisa no mundo, mas fica vazio das coisas de Deus. Uma outra situação também, que tem sido grandiosa, é um tédio crônico. Você já reparou que logo você está fazendo uma coisa e daqui a pouquinho você já enjoou daquilo? Estamos sempre indo de uma tarefa para outra. Às vezes começamos algo, ficamos entediados, partimos para outra coisa. E vamos assim de uma a outra coisa. É um tédio crônico na sociedade na qual nós estamos inseridos. Também acontece conosco. Pós-verdade, não existe mais a verdade para o mundo. Não é bem assim. A Bíblia diz, mas não é bem assim. Para alguns de nós também tem sido não é bem assim. Porque existem textos na palavra que para muitos de nós, tá aí, mas não sei se foi Deus, se é isso que Deus quer falar comigo, por exemplo. Então, essas questões, elas evidenciam a apatia que o mundo vivencia em relação a Jesus. O mundo é indiferente ao Senhor. O problema é quando você e eu somos indiferentes ao Senhor. É aí que pega. Essa é a questão. Alguém disse certa vez que Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com o coração em chamas, corações cheios do amor de Deus, cheios de compaixão pelos males da igreja e do mundo, cheios de paixão pela glória de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela salvação dos perdidos. E ainda acrescentou: a resposta de Deus para um mundo cheio de indiferença, materialismo, frieza e zombaria são corações incendiados nos púlpitos, nos bancos das igrejas, nas escolas bíblicas, nos institutos bíblicos e nas faculdades e seminários cristãos. Olhando para o contexto, dos versos que nós lemos, nós vemos discípulos com um coração incendiado. Nós terminamos a leitura, verso 35, lendo a respeito de discípulos que naquele momento estavam com seu coração ardendo, queimando, incendiado pelo Senhor Jesus. Mas, nesse contexto, versículo 28, nós vemos de que quando alguém tem o seu coração incendiado, versos 28 a 30, a pessoa convida Jesus para a comunhão. Chama Jesus a fazer parte da sua intimidade. Convida o Senhor Jesus
a ser presente no seu viver, no seu dia a dia, quando o texto diz: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Por mais que o povo ali, a cultura era de serem hospitaleiros, isso de você ceiar na casa, sentar à mesa e você partir o pão, tem que ter muita intimidade para um negócio desse. E detalhe, foi Jesus que partiu o pão, tomou o pão e partiu e deu. Não foram eles que deram. Então, isso mostra que eles ali, com o coração incendiado pelo Senhor, eles chamaram Jesus para comunhão com eles. Nós, muitas vezes, não temos feito do Senhor participante do nosso dia a dia. Parece que nosso dia a dia tem sido um pouco distante do Senhor, não de intimidade, não de comunhão, porque talvez o nosso coração não esteja mais ardendo pelo Senhor Jesus, queridos. Um coração incendiado, veja aqui também no versículo 31, é de que quem o coração arde por Jesus tem uma visão clara de quem Jesus é. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quem tem o coração que arde por Jesus sabe quem Jesus é, conhece o seu Salvador, conhece o seu Senhor. Não conhece de ouvir falar, mas conhece de com Ele andar. Sabe quem Ele é. Não sabe porque alguém falou, mas sabe porque tem uma experiência pessoal com Jesus. Quem tem um coração incendiado pelo Senhor Jesus tem disposição para congregar. Porque no versículo 33, logo depois deles dizerem do coração ardendo, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Não tem como ser diferente. Se o meu e o teu coração arde pelo Senhor Jesus, consequentemente, o nosso coração também vai arder pelo corpo dele, que é a igreja. Se o nosso coração arde pelo Senhor, nós temos prazer, alegria de estarmos reunidos com os nossos irmãos. Quando o nosso coração queima de amor pelo Senhor Jesus, nós amamos os nossos irmãos. Nós queremos estar juntos, congregados, reunidos, juntos. Quando o nosso coração está incendiado pelo Senhor Jesus, nós nos reunimos com os irmãos para que possamos edificar a fé deles. Versículos 34 e 35. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles, ou seja, eles sendo edificados por aqueles que já estavam reunidos. 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Era um edificando o outro. Edificação mútua. Quando o nosso coração arde por Jesus, nós congregamos especialmente para que um possa edificar ao outro na fé. Quando o nosso coração queima pelo Senhor, nós buscamos isso, nós procuramos não nos reunir para que sejamos abençoados pelo Senhor, mas nós nos reunimos para que, transformados cada vez mais, nós sejamos uma bênção nas mãos do Senhor para a edificação da igreja. Quando o nosso coração queima pelo Senhor Jesus, igreja, quando o nosso coração queima pelo Senhor Jesus, nós somos testemunhas da sua ressurreição. Por quê? Eles estavam ali reunidos, voltaram para meio dos irmãos. Quando eles estavam falando, Jesus os interrompe, Jesus aparece. Desapareceu lá na casa, em Emaús, e
aparece ali com os irmãos de Jerusalém. E aí Jesus tem que provar que ele ressuscitou em carne mesmo. E aí, do verso 46 a 49, Jesus fala algo para todos ali, incluindo esses discípulos no caminho para Emaús. E disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Aquilo que Jesus estava ensinou para eles no caminho. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, incluindo esses dois. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o coração queima pelo Senhor, nós testemunhamos Cristo onde Ele nos plantar, queridos. Nós vamos anunciar o Evangelho. Nós vamos contar às pessoas que nos cercam o que Jesus veio fazer aqui na terra, como Ele nos salvou e como Ele quer salvar todo aquele que nele crê. Um coração que queima por Jesus também testemunha a ressurreição. Eu não sei se você sofre de alguma enfermidade crônica, seja ela emocional, física, mental, o que for, eu não sei. Pode ser IT, alguma coisa que termina com IT, com IA, com ismo, com AD, mas nós precisamos de uma caiocardia. Caio de arder, cardia, coração. É isso que nós precisamos. O nosso coração arder pelo Senhor Jesus. É o nosso íntimo, independente do problema que Ele permita que nós passemos. E Ele permite sim. Às vezes, sofrimento. Mas independente disso, é o nosso coração arder pelo Senhor Jesus. Voltando para o versículo 1 do capítulo 24, nós não lemos. O texto fala da melhor notícia. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. O contexto ali, de que esses 2 já sabiam, era da melhor notícia. A melhor notícia de que o túmulo está vazio, que Cristo está vivo e que há esperança. Essa é a melhor notícia para mim e para você. Jesus vivo está. Isso precisa ser a nossa esperança. Só que sem ressurreição, como 1 Coríntios 15, 14 a 19 nos diz, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição, a nossa pregação seria inútil. Seria inútil eu estar pregando.
Sem a ressurreição, a nossa esperança ela seria vazia. Sem a ressurreição, o nosso testemunho seria falso. Como é que eu vou testemunhar que Jesus ressuscitou se ele não ressuscitou? Sem a ressurreição, nossos pecados não seriam perdoados, porque Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Sem a ressurreição, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Me lembro aqui de Liginha, um dia na escola bíblica, um tempo de perguntas e respostas, uma pessoa aqui questionando a Deus por algumas dificuldades na vida, e ela prontamente, ela me perguntou: pastor, onde é que está escrito aquele versículo que fala isso, isso, isso? Poxa, ali já está em 1 Coríntios, eu não lembro qual o versículo, mas vou ver aqui, achar agora. E ela foi, leu, e foi uma resposta de Deus para a vida daquele homem que estava aqui, que Deus trouxe para cá para ouvir aquelas palavras. O foco dele está na eternidade. E ela falava isso, que se o nosso foco, a nossa esperança estiver só aqui na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sem a ressurreição, tudo isso, querido. Ou a ressurreição de Cristo, ela é uma das fraudes mais maldosas da história, ou então é o fato mais extraordinário de todos os tempos. Que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, vivo está para sempre, reinando, e muito em breve subiu aos céus, onde está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, e muito em breve voltará com poder e grande glória para buscar a sua igreja. Você, eu, qualquer um que queira, pode visitar túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas vá lá em Jerusalém, o túmulo está vazio. Jesus está vivo, ele vive e reina para sempre, ele venceu a morte por amor de todos nós. E esse, que é o contexto dos versículos de 1 a 12, é o ambiente de esperança no qual os discípulos deveriam estar mergulhados. É nesse ambiente de que Jesus ressuscitou. Só que aqueles dois discípulos, eles já sabiam das palavras de Jesus. Isso que Jesus falou para eles no caminho, eles já sabiam, porque quando os anjos aparecem ali e falam com as mulheres, eles dizem claramente, não está aqui, versículo 6, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Eles fazem parte desses demais, porque no versículo 22, acompanhem comigo por favor, eles dizem o seguinte: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Jesus já tinha falado com eles, ainda vivo, antes da morte. Quando ele ressuscitou, os anjos falaram para, avisa lá aos irmãos de vocês que aquilo que Jesus já avisou para vocês. Elas falaram, eles não acreditaram. E eles estavam naquele caminho, ao invés de estarem ali junto com todos eles, estavam num caminho e ainda aéreos, sem acreditar naquilo que elas falaram, que era verdade. Naquele caminho de cerca de 11 quilômetros, os 60 estádios correspondem a isso, 11 quilômetros, o que os envolvia, ao invés de ser um ambiente da esperança, era um ambiente de isolamento, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Por que eles estavam sozinhos?
Não tinha sido essa a instrução. E muitas vezes, o que faz com que o nosso coração não arda por Jesus, é o isolamento. É nós querermos caminhar sozinho. É nós esquecermos que na caminhada de fé nós temos uma congregação com a qual nós podemos contar. Que nós temos irmãos que nos amam, que querem cuidar de nós. Ainda que esse cuidado seja um puxão de orelha, seja uma repreensão, seja nos dizer, você errou nisso. E com muita alegria nós devemos receber esse cuidado do Senhor. Uma outra coisa, nesse ambiente ali deles, que não era um ambiente da esperança, era um ambiente de indagações, versículos 14 e 15. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, algo que às vezes eu fico um pouco chateado é perder tempo com conversa fiada. Aliás, um pouco não, fico muito chateado. Não é pouco, muito. Coisa que não vai edificar, que não vai acrescentar, que não vai nos ajudar a caminhar, que não vai nos corrigir em nada, só perdendo tempo com conversa fiada. E às vezes nós ficamos uns aos outros, às vezes eu comigo mesmo, você com você mesmo, mas também uns com os outros, com indagações que não levam a nada. Por exemplo, por que o lenço está dobrado em cima do púlpito? Porque, não sei se você reparou, às vezes eu falo cuspindo, irmãos, então às vezes tem que dar uma secada aqui, ó. Por exemplo, indagações que não tem nada a ver. Eu estou falando uma coisa assim banal, porque às vezes a nossa mente, num momento de pregação, ela fica divagando, sabe? Fica divagando. E aí nós começamos a fazer um monte de pergunta para nós mesmos a respeito de várias coisas. Puxa, por que hoje aconteceu tal coisa? Por que está acontecendo isso? E por que isso? E aquela notícia, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E nós ficamos nos perguntando a nós mesmos e uns aos outros coisas que não vão servir de nada. É perda de tempo, irmãos. Eu odeio perder tempo. Não gosto. Não gosto. Já perdi muito tempo nessa vida. Já perdi muito tempo na prática do pecado. Eu não gosto de perder tempo. Eu gosto de usar o tempo para aquilo que é útil para o reino de Deus, para o cuidado da minha família, para o cuidado da minha vida pessoal, mas não perder tempo. Agora, perder tempo se indagando. Ai, Senhor, por que tal coisa está acontecendo comigo? E por que não sei o quê? E por que isso? E por quê? 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 Isso não ajuda, irmãos. Por que antigamente era daquele jeito e agora é assim? Agora é assim. Não é mais como aquele jeito. É simples desse jeito. Então, às vezes, o nosso coração deixa de arder pelo Senhor por conta das nossas indagações. Tempo desse, como o da pandemia que nós tivemos, e tantas coisas que têm acontecido, nós começamos a nos questionar as crises. Quer ver uma outra coisa? Daqui a pouquinho nós teremos algumas semanas eleições nacionais e estaduais. Quanto não ficamos num bate-rebate de ideias com os outros, perdendo tempo, ao invés de nós estarmos decididos quanto aos candidatos que nós vamos votar e intercedendo pela nação e pelo nosso Estado em arrependimento de pecados. E ficar debatendo ideologia A, B e etc., perdendo tempo. E isso deixa o nosso coração sobrecarregado, ansioso, preocupado, pesado. Indagações. Uma outra coisa é que esse, ao invés de ser um ambiente de esperança, é um ambiente de falta de percepção espiritual, falta de discernimento. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Lembra que eu comecei falando que um coração que arde por Jesus sabe exatamente quem Jesus é?
Quando o coração não arde por Jesus, nós não conseguimos reconhecer a Jesus nas nossas vidas. Jesus nos dá saúde e vida, é Ele que nos dá a vida, o fôlego de vida, e que nos sustenta a vida. Colossenses diz isso, por exemplo. E nós não agradecemos pelo fôlego de vida, não somos gratos. Não reconhecemos Jesus na nossa vida no alimento de cada dia, na casa que temos para morar, na família que Ele nos deu, na igreja que Ele nos abençoou e nos conduziu a nós congregarmos. Em tudo. Nós não reconhecemos Jesus na nossa vida. Não reconhecemos a transformação que Ele já fez em nós. E parece que a antiga vida que nós tínhamos antes de Jesus, agora nós voltamos a ter uma vida na prática do pecado, longe de Deus. Nós deixamos de reconhecer a Jesus Cristo na nossa vida. Quando o nosso coração não arde pelo Senhor, isso que acontece. Uma outra coisa, versículo 17, ao invés de ser um ambiente de esperança, é um ambiente de tristeza. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Tristeza. Era para eles estarem regozijantes pela melhor notícia. Jesus ressuscitou e eles estavam tristes. Talvez você esteja hoje aqui numa tristeza não momentânea por algo ruim que aconteceu, mas é algo talvez que já esteja crônico. Só que você tem Jesus. O Rei da Glória, o Senhor do Universo, escolheu habitar no teu coração. E uma tristeza crônica te domina. E nesse ambiente dessa tristeza, não tem como teu coração queimar por Jesus. Na hora do louvor, estava lá dentro orando, o Senhor me mostrava um copo de plástico encardido por dentro, e o líquido que estava ali dentro era um líquido muito escuro. E aí aquele copo saía da minha frente, aparecia um copo como esse assim, de vidro, transparente, uma água límpida, transparente. O Senhor falou: filho, tem gente lá dentro que está assim com o seu coração. O coração era para estar com essa água limpa nele, mas está um coração encardido, em que o que está lá dentro não é límpido, mas é sujeira. E isso tem dominado você. Isso tem dominado o teu coração. Mas o Senhor quer trazer uma palavra para você, está trazendo a cada um de nós, que Ele quer que o nosso coração arda por Ele, porque nós temos a melhor notícia: Jesus está vivo, e isso precisa dominar o nosso coração. Nesse ambiente, ao invés de ser um ambiente de esperança, é um ambiente que o foco está no noticiário. Versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ou seja, eles estavam com o noticiário afiado, a ponto deles contarem para Jesus: poxa, quem é você? Ser um peregrino estranho aqui em Jerusalém, Páscoa, dia de festa, todo mundo sabe que o profeta lá de Nazaré, ele morreu, prenderam ele, mataram ele crucificado, todo mundo sabe. Como é que o senhor não sabe disso? Eles tinham a notícia na ponta da língua, mas eles eram incapazes de se alegrarem com a melhor notícia. Talvez você saiba de todo o noticiário do que acontece no Rio de Janeiro, no estado, na capital, em São Gonçalo, em Niterói, em Itaboraí, e etc., e nos outros estados, nos países da América Latina, na Europa, na África, nos Estados Unidos,
no Japão, na Oceania, em todos os lugares. Você tem a notícia na ponta da língua, mas talvez a palavra de Deus não esteja nos teus lábios ou nos meus. Quando o nosso coração se sobrecarrega daquilo que não deveria, nós temos aquilo na ponta da língua, mas o nosso coração não arde por Jesus. Dentro ainda desse que deveria ser um ambiente de esperança, nós temos um falso conhecimento de Cristo. Porque no versículo 19 diz assim: e ele lhes perguntou, quais? Falando das coisas que eles estavam contando. E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Até então, Jesus não fez muitos milagres publicamente. Os discípulos também sabiam? Sabiam. As palavras de Jesus não eram palavras que deixavam a todos maravilhados, porque não eram palavras como dos escribas e fariseus, mas eram palavras com autoridade. Até aí está certo, é verdade. Só que olha o que eles fazem. Eles dizem que Jesus Nazareno foi homem profeta. Eles não reconhecem Jesus como Messias. É um falso conhecimento do Cristo. Às vezes, nós achamos que conhecemos quem Ele é, mas é um conhecimento errado. Eles eram discípulos. Eles estavam em Jerusalém, inclusive, com os apóstolos. Como é que para eles Jesus era um profeta de Nazaré e não era o Messias? Tem algo errado nisso. Talvez você e eu estejamos assim. E desse jeito, com o falso entendimento de quem é Jesus, é claro que o nosso coração não vai arder pelo Senhor. Se para mim e para você Jesus não é o nosso Salvador e o nosso Senhor, não tem como. Não tem como. E isso leva à consequência. Qual é? É da perspectiva distorcida. Versículos 20 a 24. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos, olha o que era a expectativa deles, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ou seja, para nós, ele não é o Messias. Claramente estão falando isso. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Claramente eles falam, olha, a gente esperava que ele fosse remir Israel, mas ele não é o Redentor, ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Porque a nossa expectativa é que diante de tanta opressão do Império Romano, ele viesse já agora destronar o Império Romano e estabelecer o reinado físico dele a partir de Jerusalém. E não foi isso que ele fez. Roma continua governando a gente, dominando a gente. Os publicanos, nossos conterrâneos aliados com Roma, continuam nos cobrando os impostos da forma como eles cobram, roubando. Continua desse jeito. Nós continuamos subjugados. Nós vamos continuar sofrendo aqui em Israel. Então, se aqui na terra, nessa vida, aqui em Israel, nós vamos continuar sofrendo debaixo do jugo romano, logo, Jesus não é o Cristo. Não era essa a nossa expectativa. E talvez a nossa expectativa seja de que em Jesus nós seremos mais do que abençoados em todas as coisas. Que Jesus vai cuidar do nosso casamento,
que Jesus vai dar um jeito no nosso marido, na esposa, no filho, nos pais, naquele parente, no vizinho, que Jesus vai curar aquela enfermidade, que Jesus vai nos dar um emprego dos sonhos, que Jesus vai me fazer tornar um empresário, que Jesus vai me fazer o meu salário aumentar assim de forma astronômica, que Jesus vai fazer o meu projeto de vida se realizar. Expectativa errada, porque Jesus não veio fazer isso. A promessa dele que ele veio deixar para mim e para você é da vida eterna. Essa é a promessa dele. E talvez nós estejamos como esses dois aqui, no caminho de Emaús, esperando outra coisa de Jesus e não a salvação. E aí, se nós não esperamos a salvação de Jesus, o nosso coração não vai arder pelo Senhor. É simples assim, irmãos. É fácil de nós entendermos. E aí, diante de tudo isso, nos versículos 25 e 26, Jesus vai na raiz do problema. Jesus dá uma voadora assim neles, com amor, né? Mas dá uma voadora, que é o seguinte: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, Jesus vai na raiz do problema, dizendo que eles tinham um coração incrédulo que ainda não havia compreendido o Evangelho. Essa é a raiz do problema. A raiz do problema do nosso coração não arder por Jesus é porque o nosso coração, quem estava aqui de manhã sabe, não tem uma verdadeira fé. Não tem uma fé salvífica. Não tem uma fé bíblica. Porque ainda não entendeu o Evangelho. Essa é a raiz do problema. É isso que o Senhor está querendo falar conosco desde cedo, desde manhã. Essa é a raiz do problema. Um coração incrédulo, que não tem uma verdadeira fé em Jesus. E quem não tem uma verdadeira fé em Jesus já sabe qual é o seu destino eterno. E aí, uma pergunta para nós: como é que anda o nosso coração? Como é que anda o nosso coração? Romanos, capítulo 1, 18 a 22, nós vemos um coração obscurecido por uma cosmovisão distorcida. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Talvez o nosso coração esteja escurecido por uma visão errada sobre quem Deus é. Talvez nós não entendamos o Deus da Bíblia, mas o Deus que a religião evangélica ensina. E aí, não tem como. Um coração obscurecido. Talvez um coração desmaiado pelo ataque do inimigo. Salmo 61, versos 1 a 3. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me
para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. O que o salmista está dizendo? Senhor, eu vou orar ao Senhor quando o meu coração estiver desmaiado, porque o Senhor é uma torre forte contra o inimigo. Meu coração desmaia por causa do inimigo. Então talvez você sofra ataques na sua vida, e esses ataques que todos nós sofremos, eu também, e esses ataques fazem com que o nosso coração fique, oh Senhor, e agora? Um coração desmaiado. Um coração desmaiado vai arder por Jesus? Não vai, irmãos. Não vai. Talvez seja um coração endurecido pelo pecado. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 15. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Às vezes é o pecado, irmãos. Não vamos tapar o sol com a peneira. Pecado é pecado. E às vezes, nós não temos prazer na vida com Deus porque estamos no pecado. É simples assim, irmãos. A carne e aquilo que incita a nossa carne ao pecado vão tentar nos prender nas coisas que desagradam a Deus, nos afastando daquilo que agrada a Deus. É simples assim. O pecado faz o nosso coração endurecer. E nós precisamos confessar nominalmente qual é o pecado diante de Deus e pedir ajuda ao Espírito Santo para que Ele nos capacite a abandonar. Eu ia usar uma expressão aqui, mas depois que eu fui amorosamente cuidado com a outra expressão que eu usei, nós precisamos tomar chá de simancol, é melhor, é mais suave. Precisamos tomar chá de simancol e, poxa, e aí? Vamos continuar no pecado? Vamos continuar tentando a Deus com a nossa afronta? Ou nós vamos nos arrepender e abandonar a prática? Porque nós temos a plena consciência de que é pecado, que Deus está sendo ofendido, mas nós não queremos sair. Se hoje foi o último dia da sua vida, para onde vai a sua alma? Você já sabe a resposta. Não preciso eu falar. Talvez é porque o coração está petrificado pela rejeição ao confronto. Você ouve o confronto, ouve o confronto, ouve o confronto, ouve o confronto, o coração fica petrificado, ó. Petrificado como diamante, é o que o texto diz aqui em Zacarias 7, de 8 a 14. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante.
para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, e aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Uma pausa aqui. Eu mandei profetas para mostrar que eles estavam errados. Eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir. O coração ficou endurecido como diamante. A partir daí, já que eu mandei meus profetas que clamaram a eles, eles não deram ouvidos, quando eles forem orar a mim, eu também não vou ouvir. É isso que Deus está falando. Assim os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Talvez você esteja enquadrado em uma ou mais dessas situações, ou eu também. Então, como, irmãos? Como o nosso coração arder pelo Senhor? Versículos 27 e também 32 nos mostra a resposta. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, ouvir a voz do Espírito Santo no caminho, na caminhada, nos revelando Cristo na sua palavra. É durante a caminhada de fé, você e eu darmos ouvidos ao Espírito Santo, nos mostrando na palavra o que Jesus fez por mim e por você. A glória da cruz de Cristo, a redenção que há em Cristo Jesus, a tamanha, a poderosa salvação que existe em Jesus, que toda a Bíblia vem trazendo a narrativa. É nós irmos para a palavra com o desejo, com a expectativa de nós enxergarmos a Jesus. É permitirmos o Espírito Santo, por meio da pregação, por meio do ensino bíblico, por meio do IBC Encontros, por meio do Encontro do Lar, por meio do nosso devocional, permitirmos que o Espírito Santo traga ao nosso coração o que a palavra de Deus nos mostra sobre o Senhor Jesus. É desse jeito que o nosso coração vai voltar a arder pelo Senhor, ou se nunca ardeu, o nosso coração arder por Jesus. Ezequiel 36, 25 a 28. Abra comigo, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 28. Diz assim o texto sagrado: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Uma pausa. Então aspergirei água pura sobre vós, água pura. Então aspergirei água pura sobre vós. É o que o Senhor está falando. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Agora pega essa, irmãos, olha, 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus está falando da nova aliança.
em que ele, por meio da água pura, aspergida sobre o seu povo, purificaria o seu povo. Ele tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne e derramaria o Espírito dele dentro de nós. A palavra. É encontrando Jesus na palavra. É estar aqui na pregação, querendo ouvir: Senhor, onde a minha vida precisa ser transformada para que eu seja um verdadeiro discípulo de Cristo? Onde nessa palavra eu preciso mudar para que de verdade eu valorize o que Jesus fez por mim? É você e eu desejando ser verdadeiros cristãos, é encontrando Jesus na palavra. É encontrando o que a Bíblia nos mostra, nos ensina, nos revela sobre quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo e o que Ele fará a mim e a você. Certamente naquele caminho, Jesus explicando nas Escrituras, Jesus com certeza, por exemplo, dentre tantas outras coisas, Jesus revelou nas Escrituras que o Cristo é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, o homem caiu, mas eu já estou provendo salvação em Cristo Jesus. Com certeza Jesus falou para eles que o descendente de Abraão, mediante todas as famílias serão abençoadas, é o Cristo. Lá Gênesis 12:13, Gálatas 3:8 confirma isso para nós. Certamente Jesus também falou, por exemplo, que Cristo é o cordeiro substituto que nos livra da morte, aquele cordeiro que Abraão encontra quando ia sacrificar Isaque. Jesus morreu no nosso lugar. Era para você e eu termos morrido, mas Jesus é o cordeiro substituto, aquele que morreu, satisfazendo a justiça de Deus por causa minha e tua. Com certeza Jesus falou que o Cristo é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue livra da morte, fazendo que nós passássemos da morte para a vida. Com certeza Jesus falou também que o Cristo é o descanso, o verdadeiro significado do sábado. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso eterno. Com certeza Jesus falou também que o Cristo é o verdadeiro tabernáculo que habitou entre nós. Com certeza Jesus também falou que o Cristo é a verdadeira arca da aliança, em quem nós temos a presença e o governo de Deus. Jesus também com certeza revelou que o sumo sacerdote, cuja aspersão do sangue traz perdão dos pecados e nos dá acesso a Deus no Santo dos Santos, na sala do trono. Com certeza Jesus também revelou que o Cristo é o sentido das festas de Israel, por quem Deus é celebrado. Nós celebramos a Deus por Cristo. Com certeza, Jesus também revelou que o Cristo é o profeta, cujas palavras de vida devem ser ouvidas. Para onde iremos nós? Com certeza, Jesus revelou que o Cristo é o bom pastor, em quem de nada você e eu temos falta, porque Jesus é suficiente para nós. Com certeza, Jesus falou que o Cristo é o cordeiro mudo, oprimido, afligido, ferido e moído, levado ao matadouro, por cujas pisaduras nós fomos sarados. Jesus com certeza falou que o descendente de Davi, que tem edificado uma morada para Deus e que reinará para sempre. Jesus certamente falou que o Cristo é a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas o fundamento da casa de Deus, a igreja. Com certeza Jesus revelou também que assim como Jó declarou que o Cristo é o Redentor que se levantou sobre a terra, vive e com quem nós encontraremos face a face. Nós precisamos olhar para a palavra e enxergarmos a Jesus. E hoje, que nós temos o Novo Testamento, hoje, com o Novo Testamento, nós temos, por exemplo, nos Evangelhos, abra comigo, João 3, 16 a 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Hoje, o Espírito Santo nos revela que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo salvar todo aquele que nele crê. Mas também o Espírito Santo nos revela na palavra, Atos 1, vá comigo por favor a Atos, capítulo 1, que o Senhor Jesus é o Batista, aquele que batiza e que reveste suas testemunhas do poder do Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 8. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Essa mesma promessa que nós lemos lá em Lucas. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, a preocupação deles, né? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos revela que não apenas Jesus é o nosso Salvador, mas que Ele também batiza no Espírito Santo, e nos revela, em Hebreus 5, de 5 a 10, que Ele, como autor da salvação, que em obediência se entregou para salvar os que lhe obedecem. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 5 a 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem Jesus vai salvar? Quem o obedece como seu Senhor. E concluindo, finalmente, o Espírito Santo nos revela em Apocalipse, no livro da Revelação, no último capítulo 22, de que o Alfa e o Ômega, versículos 12 a 15, que em breve virá para consumar todas as coisas e retribuir a cada um segundo as suas obras. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Queridos, nós precisamos, como servos de Deus, pedirmos ao Senhor para que o nosso coração arda de amor por Ele. Nosso coração precisa arder pelo Senhor Jesus.
Lucas 24, 32. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quero orar com você. Coloque-se de pé, feche seus olhos. Pai, te damos graças porque o Senhor não desiste de nós, mas o Senhor, com grande graça, demonstra o seu amor, nos mostrando que o Senhor espera de nós um coração quebrantado na tua presença, de vidas que te amam, que te buscam, que sinceramente se rendem a ti e que todos os dias não ficam satisfeitos se o coração não arde por ti. Por isso, Senhor, transforma-nos, faz-nos compreender o Evangelho, faz-nos compreender que Jesus derramou seu precioso sangue, feito em forma de homem, humilhando-se, vindo aqui na terra, habitando entre nós sem pecado, morrendo, sendo justo por nós injustos, para que, por meio do seu sacrifício, a nossa fé nele, nós sejamos salvos, sejamos perdoados, tenhamos vida eterna e tenhamos acesso a ti. Ajuda cada um de nós a entender essa verdade e que, por meio de enxergarmos Jesus e a sua obra redentora na palavra, o nosso coração arda de amor por Cristo. E seja tudo isso para a glória e honra do teu nome. Que o oprimido, Senhor, seja liberto, que o enfermo seja sarado, que o perdido seja salvo e que todos os salvos sejam cheios do teu Espírito, num coração transformado, no coração novo de carne dado por ti. Oramos no nome de Jesus. Amém.